E aí, seres humanos, tudo beleza? Se você caiu de paraquedas, seja muito, mas muito bem-vindo. O meu nome é Roberto Caldeiro e o canal aborda entre os mais diversos tipos de assuntos, de cultura pop até comportamento humano. Depois de seu último lançamento, denominado Encore, o GOT7 finalmente voltou com o seu mais novo mini-álbum, denominado GOT7. Um mini-álbum auto-intitulado. Eu acho que depois de tudo que eles passaram, colocar o nome desse mini-álbum como eles traz justamente essa reafirmação de quem eles são. Então, eu achei um nome muito forte, né? Como se eles realmente, depois que tudo que eles passaram, que sabemos e que houve, eles estão se reapresentando como artistas novamente. Então, eu tô bem ansioso para esse lançamento, porque vai ser algo diferente, né? Depois de tudo, né, que eles percorreram, eu estou bem ansioso para saber o que eles irão explorar, o que eles irão nos entregar, né? Agora que eles têm o total controle criativo do trabalho deles agora e depois de todas essas experiências que eles tiveram como solistas ano passado, o que irá sair desse resultado aqui das experiências pessoais e coletivas de todos, não é mesmo? Então, se você é novo aqui no canal, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações. E caso você não tenha visto meus vídeos anteriores de GOT7 aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui no meu comentário fixado a playlist com todos os vídeos. Então, sem muita enrolação, vamos lá. Ei! Bateria eletrônica. Eu gosto dessa vibe meio groove. Os vocais do JB, pelo amor. Ele tá falando meio sussurrado assim. Legal. Young Jay. Aqui eles começaram a contextualizar sobre os sentimentos deles, legal, sobre uma pessoa, né? E começou com essa sonoridade bem interessante, começou com esse pop mais retrô. Então eu achei bem legal que eles pegaram uma música com essas influências. Ei. Vai, Mark. Spanish. É uma música que fala sobre sinceridade, né? Sobre você realmente ser sincero sobre os seus sentimentos para alguém. Então o álbum abre com essa faixa em que eles estão falando a verdade, né? Por isso que o nome da faixa se chama Truth. E é legal porque o arranjo da música ele tá bem minimalista, assim, então a gente acaba ouvindo bastante os nuances de todos os meninos cantando, tanto fazendo rap quanto cantando, assim. Não tem uma super produção, sabe? É algo bem mais orgânico, assim, tem bastante percussão na música. A impostação do Bambam já me deu um clima de música de hip hop. Yu-Gi-Oh! Ai, que delícia! É bem chill out a faixa. Bem upbeat. Uma ótima abertura, uma abertura leve pra começar, né? Pra contextualizar o assunto do disco. Legal, gostei da faixa.
Ei! Ah, que bonita essa frase. Eu quero estar bêbado nas chamas, in the sparklers, nas pequenas chamas, como se fosse. Uh. De dentro para fora me ache, querida. Quando eu abro meus olhos não parece que eu acordei. Parece um sonho. Quando eu vi esse nome me lembrou muito Not Bad The Moon. Então eu senti que as duas têm uma conexão lírica. Analisando aqui agora. Como se fosse uma resposta para Not Bad The Moon também. Not Bad The Moon tem dois significados. Tanto a solidificação do ser como um indivíduo, né? Sobre a consolidação dos seus sentimentos, mas também toda aquela sensação de um amor, né? Então parece que aqui é uma resposta para aquela música. Senti que essa música é pro fandom, pela letra. Se formos parar pra pensar, Truth também pode ser uma música para o fandom, em que eles estão sendo sinceros sobre seus sentimentos. Tem sempre essa dualidade, né? Uma música dance pop, bem upbeat. Medo dessas cobras entre os meus dedos. De dentro para fora, me encontre, querida, ou querido, ou enfim. Muito bonita a letra. E mesmo que o dia passe, parece que eu não quero acordar, porque tudo parece um sonho. Eu acho que essa sensação de estar fazendo música, de estar tendo um fandom que tá sempre se apoiando eles, não é mesmo? Então realmente eles parecem realmente um sonho, né? E eles não querem acordar disso, dessa realidade. Me leve para o Lua, eu quero ir com você. Esse refrão é bem cat, né? Tem ali, eles colocaram essa flauta ficou muito boa. Eles colocaram bastante elementos de sopro, tanto no refrão, tanto no pós-refrão, ficou bem legal. Você me faz cair, você me preenche. Você me faz cair e você me preenche antes da lua cheia, antes que a lua cheia apareça. Olha os vocais escondidos, legal. Deu uma harmonia pra música. Adorei. Essa flauta ficou muito boa, cara. Legal. Gostei mais dessa do que da primeira. Uou!
Legal, os meninos. Cara, eu adorei essas roupas com tons mais pastéis. Ficou muito legal. Temos o Yugion, Bamban, Jackson, JB, ahn, Jin Young, Young Jae e o Mark. Yes. JB Jackson. Legal, né? Me lembrou aquele clipe da Katy Perry, California Girls. Ei. Jin Young. Ei. Vai, Bambam. Uou. Caraca, eles abusaram do CGI mesmo, né? Ficou muito legal. Bem diferente, né? Ei. Uma música silent pop, né? Vocês estão percebendo uns sintetizadores bem... Eu esqueci o nome da palavra. Os sintetizadores bem presentes na música. Nossa, o Jackson tá muito bonito, assim. Combina bastante essas cores. Ei. Young Jae. Ei. JB, Mark. Jin Young. Ei. Oh. Ele fez um rap melódico aqui, ficou legal. O JB com o pássaro. Ei. Bem gostosa, bem chill out também. O álbum como um todo ele tá bem coeso, porque todas as músicas estão nessa pegada com um ritmo não tão agitado, tá um ritmo mediano, assim. Vou... o melhor conceito pra mim dessas sopas esse aqui, é o jeans. Legal que ali no clipe eles entraram nesse clima mais escuro, e isso pode ser uma metáfora que na vida a gente vai ter momentos ruins, né? A gente vai passar por momentos turbulentos, mas tudo passa, né? As coisas, a gente supera essas coisas, né? Esse é meu conceito favorito. Danana é uma música bem fofinha, né? Eu achei a letra bem fofa. É sobre você realmente gostar de alguém, querer estar com aquela pessoa, apesar das turbulências que a vida tem, sempre querer estar ao lado dela, né? É uma música que ouvindo me passa uma sensação muito boa. Como eu disse, no disco como um todo eles estão com um ritmo menos agitado do que alguns trabalhos anteriores deles. Legal.
Uh. Cause you be like 좋았던 기억들로 다 가득 차도 싫었다고 생각했던 모습들도 그마저도 완벽했어 계속해서 생각이 나도 내 머릿속을 가득 채워넣은 매일 밤 It's getting hard for me to fall asleep at night Uou. Mas tem bastante influências do rap também. Cara, eu adorei essa. Ei. 결국 끊긴 너와 나의 발자국 속 안에 담긴 memory 쉽게 희미해져가는 날 보면 이럴 수밖에 없다고 해넌 어쩔 수 없다는 말만 Legal esse refrão. É o fim dessa relação, será? Que bonito o arranjo. Esse teclado. Parece que a relação realmente se defasou e chegou ao fim, não é mesmo? Minha favorita. Eu gosto quando eles fazem essas influências mais inspiradas no trap. Legal. Minha favorita do disco. Particularmente, eu adoro músicas R&B e eles fizeram isso aqui em Chill, né? Eu adoro músicas R&B. Ou pop R&B, ou R&B com influências de alguma coisa. A gente teve uma faixa R&B com influências do hip hop, então eu gostei bastante, assim. Eu gosto desse gênero. Uma das minhas músicas favoritas do GOT7 Not By The Moon, justamente pelo gênero dela também. Eu adoro sintetizadores. Eu simplesmente amo e eles fizeram isso aqui e eu adoro. Foi uma longa jornada entre altos e baixos, mas ainda estamos aqui. Estamos vivos. Ei. Ei. Influências fortes. Ei! Um quê de dance também. Caralho, que foda esse refrão. Vou até voltar. JB arrasou, cara. Oh. Ei. Outra favorita minha.
about me. 우리 이야기 about us. 너 말고 다른 선택지는 없었어, no chance. 세상이 사라져도 내게 confidence. 꿈꾸던 모든 날이 바랐던 내 하늘이 물들어져 나에게로. Nossa, perfeita. 고통에 중독돼가도 That's why 어차피 you don't care about me. 살아남은 나의 나란 걸 Continua esse pop rap, science pop. You don't care about me. Uau. 살아남은 나의 나란 걸 You don't care about me. Ei. 다 들어가도 Essa crescente. Legal os efeitos de teclado que estão utilizando. care about me. JB. E é legal que os integrantes realmente entraram no processo criativo do álbum, hein? About me. Hey. Eu adorei essa faixa. Eu adorei essa faixa. Ficou perfeita. Eu vou ouvir muito essa faixa correndo na esteira da academia. You care about me. Eu acho que essa música é uma das mais importantes do disco, que traz uma mensagem muito de autoempoderamento e de inspiração para quem tá ouvindo, que é sobre realmente você trilhar seu próprio caminho independente da pedra que esteja no seu caminho. Aqui pode ser uma música que se refere que o GOT7 junto com o Fandom sempre vai andar lado a lado, mas também esse desejo do GOT7 não ser esquecido, independente deles estarem em atividades solos ou não. E é claro, eu também interpretei essa faixa como todos os perrengues que eles viveram por determinada empresa, eles passaram por isso e conseguiram estar onde eles estão agora. Eles conseguiram passar por esse desafio e junto com o Fandom, e ambos estão aqui agora, entre altos e baixos. Ainda estamos aqui, ainda estamos vivos, como eles disseram ali no começo, sério. É uma música, se a gente for parar pra pensar, por mais que o ritmo dela seja bastante energético, a letra dela é muito emocional, é muito importante pros meninos de verdade. Ei. 어느새 깊어진 그림자 R&B agora, 널 가리진 않을까. o ritmo deu uma diminuída. Realmente, Don't Care About Me é a música mais energética do disco. 쉽게 나 버리진 않을까. 두려움이 날 덮쳐올 때쯤 한 걸음씩 더 다가와 줄래. 내게 쓰러지지 않게 절대 멀어지지 않게 너가 없다면 나도 Sem você eu não estaria aqui. Don't leave me alone 말아줘 As long as you know Esse riff de guitarra. 잡아줘 Don't leave me alone 날 지켜줘 As long as you know me 날 꽉 잡아줘 말과 말이 엉켜 네가 누군지도 가늠이 안 가지 그따를 밟아도 자꾸 멈춰 길을 잃은 나처럼 멈춰 울지 그래 너는 내게 맘이처럼 따뜻하게 날 손을 잡아 좋은 날 마시는 커피처럼 Pro Fandom também, né? 자신 없어 두어질 때면
Science Pop também. 시원해지는 하늘만큼 나란히 걸으면 맑은 내 눈빛을 담을게 너를 저물면 더 빛나는 저 별들만큼 어둠의 끝에서 너를 더 감싸 Don't leave me alone 날 알아줘 As long as you love me 날 꽉 잡아줘 Don't leave me alone É a música mais melódica do disco, com toda certeza. Uou. Eu gostei bastante do projeto. Parando para pensar que foi realmente um projeto dedicado a quem estiveram do lado deles durante todos esses anos, principalmente depois do que aconteceu agora com a mudança de empresa e eles adquirirem realmente os direitos do GOT7. Então, realmente, como eu disse ali no começo do vídeo, é um mini álbum que reafirma quem eles são e que eles voltaram mais fortes do que nunca, né? E eles agradecem muito por todas as pessoas que se mantiveram ao lado deles, seja nos momentos baixos ou nos momentos altos. É um álbum que a gente realmente sente a sinceridade dos integrantes em cada música, né? E todas elas a gente pode sentir um carinho especial por quem esteve com eles ao lado deles, né? Aos poucos eles vão se abrindo e vão contando toda a trajetória e todos os seus sentimentos. Então, é um álbum que traz uma carga emocional muito grande, mas também um respiro de alívio que tudo deu certo até aqui, né? O álbum me agradou bastante como um todo, é um projeto bem coeso, tanto liricamente quanto sonoramente. É claro que a gente pode interpretar ele de uma forma mais amorosa também, como o início ali de você começar a gostar de alguém até o término e a parte da carência após esse término ali, podemos interpretar dessa forma também. Mas, como podemos observar, né, o álbum realmente para quem sempre esteve ao lado deles, né? E eles não querem realmente chegar num ponto em que eles estarão sozinhos sem o fandom. O álbum explora bastante o pop dance, o pop, ali tem influências do hip hop, do retrô. Então ele fica bem casadinho porque todas as músicas tiveram esse ritmo mais lento, essa sonoridade ali beirando, tipo, todas as músicas tiveram sintetizadores, então ficou tudo bem casado assim, cada música se casava uma com a outra, tanto liricamente quanto sonoramente, então ficou bem legal. Eu gostei bastante do projeto, as minhas favoritas eu já decidi aqui, foi Nanana, Two e Don't Care About Me. Eu achei essas 3 músicas os pontos mais altos do álbum. Então, seres humanos, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. O que você achou do comeback do GOT7? Deixa aqui nos comentários. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui e vejo vocês no próximo vídeo. Muito obrigado e falou!